Hello, hello, sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast. Eu, Fabiano, junto com o Aldo aqui, de host, estamos recebendo hoje nada mais nada menos do que Gabriela Salles. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho hoje, né? Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo ter aceitado. E aqui, Aldo, vamos ler as credenciais da Gabi? Opa, Vou ficar aqui meia hora, pessoal. Brincadeira, vamos lá. Nos últimos 2 anos, a Gabi foi eleita Top 20 Women to Follow, engenheira de computação com MBA em segurança de dados pela USP e hoje atua como especialista em cibersegurança e compliance na Microsoft. Além de ser professora universitária na faculdade Vinci, já palestrou em eventos como MindSec, Campus Party, RoadSec, Hacking na WebDay e é mentora em comunidades como Mente Binária. Também é líder na comunidade Cybersecurity Girls, BR. E muito mais. E é mãe, né? O Bernardo tá aqui nos bastidores. Escondidinho. Gabi, cara, tô curioso para saber mais de você. Eu sei que essas credenciais são muito legais, estão no teu LinkedIn, mas a gente faz aquelas perguntas, né? O que não tá no seu LinkedIn? O que não tá? O que ninguém sabe? O que todo mundo sabe? O que você quer contar? Mas antes da gente começar a falar do tema, que eu nem falei do tema, pessoal, que hoje é proteção de dados versus IA. Então o tema tá quente. Vamos ouvir mais da Gabi, Aldo? O que você acha? vamos embora. Conta pra gente, Gabi, o que você puder contar até chegar hoje, né? Aí como especialista na Microsoft, líder de comunidade. A gente vai falar muito dessa comunidade, né? Você percebeu que a gente está nesse movimento que tem que ser sempre propositivo, né? Pra gente dar voz como merecem, né? E não precisava ter isso, mas precisa ter. Então, Infelizmente. que bom que você está aqui, né? Representando e que tenham muitas outras. Você já vai indicar várias. Mas conta pra gente como tem sido essa caminhada profissional para chegar até aqui. Legal. Muita mentira, né? Brincadeira. É uma trajetória, apesar de, assim, não ser uma trajetória tão grande, né? Porque a gente sabe que tem muita gente no nosso mercado, um mercado muito técnico, né? E as pessoas que estão no mercado são muito boas, né? Então, quando eu falo que é uma trajetória longa, às vezes eu fico com vergonha, né? Porque eu conheço gente que tem aí 20, 30 anos de trajetória. Então, a minha primeira graduação, na verdade, foi letras. Eu me formei em letras, né? Eu queria trabalhar com editoração, tradução, queria ir para esse lado. Só que é um mercado muito difícil, né? Então, acho que tem muito glamour ali em volta, né? De você vai conseguir traduzir, vai conseguir... E o mercado é super fechado. Então, quando eu terminei letras, me chamaram para dar aula, né? Fui fazer um estágio numa escola, dando aula ali de francês e inglês. E eu não gostava, né, daquilo. Não era... Assim, eu dei aula, foi legal, mas eu percebia que não era aquilo que ia brilhar meu olho, né? E aí, super sem querer, eu comecei a me cadastrar nessas plataformas. Na época tinha InfoJobs, né? Essas plataformas de currículo digital. E eu coloquei lá, né, minha experiência, coloquei o idioma que eu falava e deixei em aberto o objetivo, porque eu não sabia o objetivo, pra ser bem sincero, assim, eu tinha 21 anos, 22 anos, e eu não tinha certeza ainda do que eu queria. E aí uma empresa, uma multinacional me ligou, falando, olha, a gente está com uma vaga aqui para suporte, só que a gente precisa de gente que fale francês. E é muito difícil achar alguém de TI no Brasil que fale francês. Né? Então, a gente quer saber... Eu tinha feito um curso técnico de informática no ensino médio. Eles falaram, a gente queria saber se você topa o desafio. Eu não queria dar aula. Né? Eu falei, beleza, topo. E aí, eu fui trabalhar de madrugada. Né? Então, passei ali 2 anos trabalhando de madrugada, porque eu atendia cliente que estava na França e no Canadá. O fuso horário era diferente, né? Então, eu fazia o período ali da madrugada. Não foi uma fase boa. Confesso que não me adaptei a esse fuso horário. Foi muito ruim, assim. Não gostei, me fez mal. Mas eu consegui meio que aproveitar aquilo para estudar. Então, como é um período mais tranquilo, né? O período da madrugada, eu ficava estudando. Ficava estudando sobre a área que eu queria, né? E aí conversava muito com o gestor, conversava muito com quem já estava ali na área. Eu tive um mentor na época maravilhoso, que ele falou, olha, o Service Desk é a porta inicial. Só que se você não aproveitar as oportunidades, você vai ficar aqui. Então, você tem que estudar. Falei, beleza. E aí eu comecei a estudar, tirei algumas certificações da Microsoft na época, por sinal. Né? E aí eu fui fazer engenharia, porque eu queria ter a base. Né? Eu falava, não, eu preciso ter eu gosto muito da área acadêmica, né? Então eu falei, não, eu preciso ter uma base. E aí eu fui fazer engenharia, e aí comecei a aprender, fui para a área de infracloud, né? Depois de suporte. Fiquei alguns anos trabalhando com infracloud, principalmente migração on-premises nuvem, né? Que foi algo que veio muito forte. E aí, quando eu estava em infra, eu comecei a ser demandada de alguma coisa de segurança. Então, meu gestor, na época, começou a falar, ajuda os meninos ali na parte de anti-spam,
Ajuda os meninos em adicionar ali e-mails na blocklist. E eu não manjava nada disso. Né? Eu falei, aonde que eu vou aprender sobre segurança? E aí eu fui fazer um curso de segurança. Comecei a procurar. E aí fiquei um tempo fazendo um curso de segurança. Fiquei quase um ano fazendo. E aí o professor do curso me chamou para entrar na empresa que ele trabalhava, como analista júnior. E aí, né, comecei a estudar. E aí fui galgando até chegar aqui. E uma coisa engraçada, você falou da comunidade, né? Infelizmente, ainda precisa ter isso. E recentemente teve o Dia das Mulheres e a gente estava discutindo sobre isso. Eu estava contando, participei de um programa que teve, né, sobre as mulheres, e eu estava contando que eu só me dei conta que não tinha mulher em tecnologia quando eu entrei no banco que eu estava anteriormente. E aí o meu gestor, primeira conversa que eu tive com ele, ele sentou comigo e ele falou assim, Gabi, quem são suas referências femininas na área? E eu não tinha. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Né? E hoje na comunidade, eu percebo que as meninas têm um certo medo de entrar na área por ser uma área mais masculina ainda, né? Só que eu nunca me toquei disso. E aí eu virei pra ele e falei, não sei, não tô pensando aqui em nenhuma mulher nesse momento. Aí ele falou, e masculina? Aí eu falei vários. Eu falei, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E aí isso me acendeu, né? Eu falei, nossa, não tem mulher na gestão, não tem tanta mulher na área, né? Isso foi em 2019. E aí eu fui procurar as comunidades e comecei a fazer parte, né? E comecei a me engajar nos eventos e palestras até, né? Agora eu já estou bem mais por dentro, assim, né? Participo da Cyber Security Girls ali, a gente tem uma comunidade legal, o ONCE também é uma comunidade super forte, né? Dentro da nossa área. Mas eu demorei para fazer. E aí a gente até fala na comunidade até onde a gente tem que falar para as meninas disso, de ser uma área mais masculina, porque por um lado a gente tem que falar, mas por outro, falar às vezes pode liberar um medo que elas não estavam até aquele momento, né? Então é uma linha meio tênue, assim, mas a gente segue aí. Eu vou ter que perguntar isso, né? Você falou que foi em 2019, você não sabia dizer. 2019. E hoje, se eu te perguntar, quem que te vem na mente? Hoje tem muita mulher, assim, na área de liderança, né? A gente tem aí a Tomé, que fez parte também da ONCE, que é super, super profissional, né? A gente tem a própria Lê, que veio aqui, a Alessandra Martins, tem a Paula Papes também, que é super, super líder também nessa área. Na área técnica, a gente também tem muita mulher, né? Hoje eu conheço muito mais, né? Na Microsoft tem bastante mulher, né? Tem a Priscila Viana, que é referência aí na área de Threat Protection. Então, hoje eu conheço mulheres na área, né? Mas na época eu não soube responder e não me vinha. Hoje também tem mais mulheres, né? Tudo bem que eu estou mais engajada nessa área, mas eu acho que o número tem crescido, né? Não é, acho que ainda o ideal, que todo mundo procura, mas a gente já consegue aí uma maior abertura para as meninas. Pô, que legal, que legal. Pô, Aldo, o tema hoje, proteção de dados versus IA, cara, você tem a responsabilidade aí no Technic Case de contar para a audiência o que tá rolando, né? Será que... Sim. Tirar da O último episódio a gente falou de governança de IA, né? Continuando um pouquinho, tocando nesse tema de proteção de IA. O que você tem visto e como você avalia o cenário do Brasil em relação à proteção de dados de IA? Uma loucura, né? Eu acho que o nosso grande ponto é que, geralmente, né, o Brasil, a gente primeiro libera, primeiro a gente usa para depois querer proteger. Né? Ou para depois ensinar. Vamos pelo básico, ensinar. Né? Isso aconteceu na época dos celulares. Foi um boom do smartphone. Todo mundo usando smartphone. Mas ninguém sabia usar, ninguém ensinou a usar smartphone. Só vai lá e compra porque está na moda. Né? E a mesma coisa com dados, né? A LGPD demorou muito para sair, né? Até hoje ela ainda não é tão madura quanto a GDPR, por exemplo. Né? E fora ela, a gente não tem nada, né, que legisle ali referente à proteção de dados. E quando a gente fala de IA, é pior ainda, né? Porque as nossas legislações, os nossos frameworks, tudo que a gente tem é muito pouco ainda, perto do uso. Né? Porque quando a gente fala de IA, o que é IA? O que a gente precisa fazer para a IA melhorar? Precisa usar. Né? Então, qualquer pessoa que for lá e lançar um aplicativo que tem IA, ele precisa fazer com que o maior número de pessoas usem para poder treinar aquele algoritmo. Né? Machine learning pura. Então, qualquer aplicativo que lançar, vai lançar gratuito para a maior parte de pessoas utilizarem e esse aplicativo ser treinado, essa inteligência artificial ser aperfeiçoada. Né? Então, quem está pagando, na verdade, somos nós. Né? Nós estamos pagando essa conta. Só que quem que vai ensinar isso para as pessoas? Né? Nas escolas mesmos, eles não têm aula de
de proteção de dados. Eles mal têm aula de informática hoje em dia. Né? Então, as crianças elas já nascem ali com o celular na mão. Né? Você vai em qualquer lugar, restaurante, qualquer lugar, as crianças já estão com o smartphone na mão. Elas já estão usando inteligência artificial, já estão fazendo videozinho e tal, só que não tem ninguém ensinando. Né? Então, quando a gente passa para o nível empresarial, que é o nível ainda com mais dinheiro, né, que investe ali, as empresas também vão querer usar a inteligência artificial, né? Porque já está comprovado que a IA generativa melhora o rendimento de todo mundo. Né? Então, também eu não posso ser a pessoa chata, né, que vou chegar e falar assim, você não vai usar IA porque é perigoso. O pessoal vai falar, mano, não tô nem aí, a gente quer usar, a gente precisa usar, o mercado está usando e a gente está sendo pressionado. Né? Então, a gente está muito naquele momento. É uma linha bem tênue, né? Entre eu quero usar, mas é perigoso. Né? Então, os times de segurança e os fornecedores ali, eles estão meio que num caminho de tentar ajudar as empresas a se tornarem mais seguras para poder usar a inteligência artificial. Eu vejo esse o momento. E, Gabi, você falou em termos gerais, né, desse desafio que você tem, entrando um pouquinho mais a fundo nessa parte de proteção de dados. Quais são os desafios que você tem enfrentado que têm sido mais comuns com a inteligência artificial? Legal. Eu vou até citar aqui o Gartner. A gente estava conversando ali no comecinho, né? O Gartner ele trouxe as 4 principais preocupações do CISO, de CISOs, né? Referente a pesquisas que foram feitas, referente ao uso de IA. Né? Quais são elas? Que são os nossos desafios? Quais são elas? Usar a inteligência artificial, né? Então você liberar para o seu colaborador de uma maneira segura, né? Como que eu vou fazer isso? Ser atacado por inteligência artificial. Então, do mesmo jeito que os times de defesa eles estão pensando em usar, os atacantes já estão usando, porque eles ficam o dia inteiro, a noite inteira testando, então com certeza eles vão usar. Né? Você proteger a IA, né? Então você, além de você liberar o uso, você proteger com o IA. Né? Então, por exemplo, eu uso ferramentas de segurança no meu ambiente, mas como que eu vou colocar inteligência artificial nessas ferramentas para que essas ferramentas se tornem melhores? Então, é o que a gente fala de proteger a IA e o proteger com IA. Né? Então, tem essa diferença também. Então, quando a gente fala hoje dos desafios, eles são basicamente esses dois. É você proteger a e proteger com. Né? Então, as empresas têm falado muito nisso. Né? Eu vim de cliente recentemente também, a gente vinha também nessa busca, né, de proteger o meu usuário que quer usar um GPT novo que acabou de sair, né, e que a gente não faz a menor ideia se aquilo é confiável ou não. E as pessoas vão usar se eu não tiver algum tipo de controle. Né? E, outro lado, os meus times de defesa usarem inteligência artificial para melhorar. Né? Então, automação, e aí entra a fórmula mágica, né? Que todo mundo quer a fórmula mágica da inteligência artificial. Né? Então, eu quero automatizar, eu quero reduzir, eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar. Mas a gente tem que entender também que a IA está crescendo, né? E que agora que ela está ganhando corpo. Né? Se a gente pegar lá de 56, quando foi a primeira vez que foi usado o termo mesmo, de 56 até 2020, o gráfico de evolução é aqui, né? De 2020 para 2025, ele deu um boom. Né? Então, é aos poucos também que a gente vai conseguir trazer essas melhorias. Né? Então, acho que o grande desafio tem sido ajudar as empresas aqui, né? E como empresa também, a liberar o uso da IA, mas um uso seguro. Gabriel, uma pergunta, né, bobinha, mas talvez não tão bobinha, né? Ali como entusiasta e não técnico, né? O que a gente está olhando hoje, né? Você acaba atuando com muitos bancos, então, via de regra, a adoção de novas tecnologias vem primeiro por onde está o dinheiro, né? Então, a gente sabe que o mercado financeiro acaba adotando isso primeiro pelo ambiente, né, por ser ambiente crítico, precisa ter. Então, eu imagino que vai ser também por aí. Então, essa seria uma pergunta já conectada com outra, né? De outros mercados que você está vendo que também estão investindo. O investimento de hoje, literalmente. Hoje, você estava ali desenvolvendo uma arquitetura, um projeto específico, considerando a IA de hoje. E, literalmente, a gente está vivendo algo sem precedentes. Literalmente, semana que vem, essa IA não é mais a mesma. A capacidade não é mais a mesma. E como que vocês estão tratando essa possível, tá obsoleto projeto de hoje, que deveria durar, sei lá, né, meses para ele ainda fazer sentido? Na verdade, e não só banco, né? Acho que a gente tem visto isso como um todo, né? Nos estudos e em notícias saindo. A área de tecnologia sempre foi uma área muito rápida.
né? E até nas comunidades a gente fala que uma soft skill tem que ser gostar de estudar. Se a pessoa não gosta de estudar, ela não pode trabalhar nessa área porque ela precisa ficar estudando o tempo todo. Né? Você dorme, quando você acorda, mudou alguma coisa. Né? Então, até pensando em ferramentas de IA, por exemplo, ou de mercado, você fala aí de um AI SPM, né? Que é uma ferramenta de proteção de segurança, ali, de conformidade, né? Para IA, até há 2 anos atrás, essa ferramenta ela não existia. Né? Hoje ela já existe. Então, eu acho que também entra muita questão das lideranças, né, das empresas, elas saberem controlar isso de forma a não afetar os colaboradores também, para não gerar aquela sensação, né, hoje o burnout tá na moda, né, mas para não gerar aquela sensação também de que eu não estou conseguindo entregar nada, não estou conseguindo fazer nada, porque no momento que eu estou fazendo, vem alguma coisa e muda e aí já tem outra prioridade. Então, eu acho que um dos grandes desafios, né, da inteligência artificial é você criar os seus projetos e terminá-los. Né? Então, assim, eu tô usando uma ferramenta aqui de anti-spam. Né? Mas agora eu vi que entrou um módulo de IA generativa que vai me ajudar nessa ferramenta. Ok, mas isso estava no escopo inicial? Não, então vamos terminar, né? E talvez, se não fizer sentido, sim, a gente inclui ali alguma coisa, se não fazer a entrega, né? Até quando eu trabalhava em clientes, né? Trabalhei em empresas ali, a gente lidava muito dessa forma, né? Então, eu tive ótimas lideranças, eu falo que eu tenho a sorte, né? De ter tido ótimos gestores até aqui. E esses gestores, eles sempre me deram essa tranquilidade de começar e terminar o projeto. Você vai começar, né? Você vai começar, você vai terminar. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você abre ali um precedente, você muda, mas você precisa ter a entrega ali final que foi inclusa no começo, né? Então, acho que entra até essa parte de liderança ali, lidar com essas expectativas, né? De tudo que aí atrás no mercado. Vou ser polêmico, Aldo, pode? Opa. Tá, então, ó, não vamos falar de... Já que você teve sorte de ter vários gestores, tá tudo bem e tal, vamos falar... Você deve ouvir várias histórias na comunidade, certo? Então, vamos falar as amigas, não precisa falar nome. O quanto você sabe hoje do tipo... Olha, tava num projeto, ele começou, fazia sentido, tava no meio dele e não faz mais sentido. E não faz mais sentido. Isso tem sido recorrente? Acontece bastante. É raro, mas acontece sempre? É raro, mas acontece muito. Eu acho que, principalmente, além do projeto não fazer mais sentido, eu vi outra coisa que vai me entregar mais valor. E aí eu paro aquilo sabe aquela obra que eu estou fazendo aqui, uma casa, mas aí, de repente, eu vi que se eu entregar um prédio, eu vou ser mais valorizado. Né? Então, isso a inteligência artificial acaba trazendo. Né? Eu acho que não só para as empresas, mas para os próprios... Não só para os líderes, na verdade, mas para os próprios colaboradores. Né? Daquele negócio de eu estou tocando uma coisa aqui, mas eu vi que tem uma ferramenta nova que faz a proteção de uma IA generativa e eu tenho certeza que se eu entregar isso aqui para o meu gestor, ele vai me olhar com outros olhos porque eu estou trazendo uma inovação para a empresa. Então, isso também pode acontecer, né? Uma via de mão dupla. E a gente sabe que geralmente vem mais do gestor para baixo, né? Mais top-down. Mas isso também pode acontecer, né? E a pessoa meio querer mudar um pouco ali para poder fazer uma entrega maior. Né? Então, eu acho que é fato de que a IA melhora tudo, né? A longo prazo vai trazer muitas mudanças, mas ela também é muito sensível. Né? Então, a gente tem uma... A Lê, por sinal, fez um slide, eu não sei se ela chegou a mostrar para vocês, com os benefícios da IA e as contrapartidas dela, a longo prazo. Né? Nada baseado em estudos, né, que ela fez ali mesmo. Então, assim, os benefícios indiscutíveis, né? Vai melhorar a ciência, vai melhorar a performance, vai melhorar as automações, né, uma série de coisas. Agora, quando a gente vai para a parte ruim, né, a contrapartida, a gente tem, por exemplo, uma dependência tecnológica muito grande. Né? Então, você pega ali gerações mais novas que estão totalmente vidradas na facilidade que a inteligência artificial traz. Né? Vamos pegar mercado, né? Falando de mercado, o quanto essa nova geração, a gente que tem mais tempo de estrada, a gente sabe fazer as coisas. Você sabe debugar um log, você sabe fazer uma pesquisa, né? Você sabe, se tiver que codar alguma coisa, vai codar, se tiver que se escrever em HTML, você vai escrever em HTML, você vai conseguir, a gente consegue, tem essa base. Agora, os novos, que já estão vindo agora para o mercado com inteligência artificial, e aí eles pegam ferramentas low code. Né? Será que eles vão saber, eles vão procurar como fazer isso? Muito dificilmente. Né? Então, você cria uma dependência tecnológica, se um sistema desse cair, ninguém vai saber como fazer ele manualmente. Né? Você não vai ter essa hard skill no mercado. Então, você gera uma dependência que é ruim, é bom no primeiro momento, né? Mas quando você aprofunda um pouquinho ali, acaba sendo até ruim. Sim, sim.
A Gabi tem um olhar muito, muito positivo, né? Você trouxe um olhar que eu, né, justamente dessa... Acho que perfeita a tua resposta, concordo, inclusive, mas a provocação era, cara, o quanto deve estar ficando projetos obsoletos em tão pouco tempo, né? Porque essa dependência é muito grande. Então, às vezes, eu investi muita grana, o projeto até acabou, mas acabou semana passada. E aí eu já tenho ou uma nova ameaça ou uma nova IA para fazer aquela mesma coisa melhor. Você acha que hoje isso está ficando uma corrida dos ratos, do tipo, puta, Sim. recomeça, ou a gente vai pro próximo? Como é que tá isso? Eu acho que sim, mas eu tenho uma visão que é assim, quando a gente olha para IA, ele tem novos ataques, né, novas vulnerabilidades que aparecem, mas quando você olha a linha base dos ataques de IA, eles são linhas que já existem hoje. Né? Então, quando você pega, por exemplo, numa empresa e coloca a IA generativa num chat, né, para usar chatbot ou qualquer coisa assim, na verdade, o que ela está trazendo de vulnerabilidade é o que a empresa já tinha de vulnerável. Só que ela está trazendo mais facilidade para aquela vulnerabilidade ser apresentada. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa corrida de rato e rato, a segurança sempre foi uma corrida de gato e rato, na verdade. Né? Se você olhar para o Blue Team, geralmente, se você perguntar para 90% das empresas se elas se acham reativas ou proativas, eu acho que todas elas vão se achar reativas. Né? Eu, particularmente, em todas as empresas que eu passei, eu era reativa. Né? Você tenta fazer uma ou outra proatividade ali, né, que a gente chama geralmente de inovação, mas geralmente você é reativo. Né? Se acontecer alguma coisa, você vai cobrir. Se acontecer alguma coisa, você vai cobrir. Acontecer alguma coisa, você vai cobrir. Né? Lógico que você tem as camadas ali, mas você tenta ser. Quando a gente fala da inteligência artificial, na verdade, ela é uma camada de produtividade, de automação em cima do que já existe nesse momento. Né? A generativa ainda não chegou no nível que a gente sabe que tem capacidade para chegar aqui no Brasil. Então, quando a gente fala dessa corrida que já existia, ela vai ficar pior. Porque aí a gente tem mais coisa para correr atrás e a gente tem mais coisa... aquele negócio de eu quero ter uma Ferrari, mas eu não tenho uma estrada sem buraco para andar com a minha Ferrari, né? Então, eu quero ter uma ferramenta de IA generativa, mas talvez eu não tenha um DLP bem preparado. Né? Então, eu quero ter uma IA generativa, mas eu não sei quais tipos de ativos eu tenho no meu ambiente. Né? Então, com certeza, esse gap, né, entre o que eu tenho e o que eu quero vai ficar cada vez maior ainda. E acelerada, né? É acelerado. Ô, Gabi, queria te perguntar o seguinte. Por exemplo, às vezes a gente vai numa empresa e vê o pessoal querer usar o DLP, né, sem classificação dos dados, sem fazer o que seria a base, né, Base. antes. E agora a gente já está indo para a inteligência artificial, né? Então, como que é esse desafio, de repente, da gente falar, vamos usar a inteligência artificial, não tem um DLP, não tem classificação de dados, não tem área de proteção de dados, não tem ninguém que define, não tem um catálogo de dados, não tem nada a respeito de uma preparação de dados. Como que você, Gabi, faz nesse momento? Por exemplo, o que você aconselha a fazer, por exemplo, de pegar essa empresa completamente sem estrutura ali de dados, né? Sem o mínimo ali, para tornar o projeto possível, né? De dar uma maturidade e falar assim, segue o jogo de uma forma mínima ali, né? Sim. É aquilo que a gente estava conversando também, né? Que a inteligência artificial não é mágica, né? Não é magia. Né? A gente brinca, né? Não é magia, é tecnologia. O setor financeiro, né, que você falou, o setor de saúde, realmente são setores geralmente que investem mais em cibersegurança, né? E a partir do momento que você investe mais, você tem ali uma maturidade maior, né? Então, geralmente esse tipo de empresa já possui ali a base, né? Porque quando a gente fala em segurança, no final a gente está falando em camadas, né? Então, a gente vai ter ali camada por camada para poder fazer a proteção. DLP geralmente é uma das camadas iniciais para um time de segurança. Mas quando a gente chega em empresas, né, que a gente vê que realmente não tem tanta maturidade, e aí se a empresa quer, né, uma opinião tua ali de, eu já vou colocar aqui um DLP olhando para a inteligência artificial, por exemplo, não tem como. Não tem como você pular essa etapa. É que nem você tentar colocar um acesso sensível sem ter uma ferramenta de gestão de identidade. Vai dar besteira. Né? Então, eu, predominantemente como uma arquiteta de segurança, eu nunca vou desenhar um sistema que pule, né? Então, aqui, ó, eu não tenho nada e, de repente, aqui eu vou estar protegendo a minha IA generativa. E não tem como fazer isso. Né? A arquitetura vai ficar com gap. Né? Eu não consigo chegar e colocar lá uma proteção para um prompt sem conseguir saber o que está rolando na minha empresa. Né? Então,
algo que a gente sempre fala, né? Eu, você e todo mundo que está aqui na parte técnica, é que a gente tem que ter a base sólida. Então, você tem que primeiro, antes de você proteger, você tem que descobrir. Né? Então, como que você vai classificar os seus dados se você nem sabe que dados são esses? Né? Já vi muita empresa, né, sem falar, eu não faço a menor ideia do que eu tenho aqui nos meus ativos. Né? E tá tudo bem. Né? A gente tem que começar ali do zero, entendendo, né, realizando assessments. Aí cada empresa, né, trabalha de um jeito ali, cada setor de um jeito. Mas entendendo o que você tem dentro do seu ambiente, entendendo os seus ativos, né? Aí sim classificando esses ativos, porque a gente sabe que DLP é uma ferramenta que impacta muito. Né? Por todas as empresas que eu passei, todos os colegas que eu tenho, todas as comunidades que a gente atua ali de WhatsApp, a gente vê a galera reclamando de DLP. Porque no final do dia é uma ferramenta que impacta o usuário. Né? E tudo que impacta o usuário vai dar problema. Né? Por mais fácil que seja, em algum momento vai dar problema. Né? Geralmente dá problema no público VIP, né? Nunca vai dar problema comigo, né? Vai dar sempre problema com o CISO da empresa, com o VP da empresa, vai ser sempre assim. Então, eu não posso colocar uma ferramenta de DLP sem saber o que eu vou bloquear, porque senão vai dar um barulho enorme. Né? Então, primeiro eu descubro o que eu tenho, depois eu classifico o que eu tenho. Aí, uma vez que eu consiga classificar, aí sim eu consigo começar a colocar políticas de bloqueio, monitoramento, né? Controle, enfim, o que quer que seja dentro do DLP ou qualquer outra ferramenta de proteção de dados. Ou seja, melhores práticas, né, que sempre deveriam acontecer. Acho que a galera, por conta da IA, fala, não, a gente pode pular etapas pode agora. Pular, e na verdade vai não. Salvar tudo, né? Nada. Gabi, nesses projetos que o Fabi fez a pergunta, né, que você viu uma mudança de rota, você está acostumado a ver, por exemplo, o pessoal refazer o business case, os requisitos de negócio desses projetos, ou não? Vamos mudar e mudou a rota, vamos embora e segue em frente, porque deve ficar um sentimento meio de frustração para as pessoas mais antigas e mais, vamos dizer assim, raiz. Tipo, nós estamos perdidos aqui, a gente se enfiou, a gente está buscando uma explicação para manter a inteligência artificial aqui e a gente não está tendo propósito, que é uma das coisas que o pessoal reclama, né? Muito. Reclama muito. Eu acho que total. Eu acho que todo mundo que trabalha com tecnologia no Brasil hoje está perdido. Eu não converso com ninguém que fala assim, não, para mim tá tranquilo. Para mim eu entendo começo, início, meio e fim, eu sei onde eu vou para amanhã e eu sei tudo o que vai acontecer. Eu não conheço ninguém que esteja nesse cenário. Sim, ninguém. Até porque eu acho que está sombrio ainda. Qual que é o próximo passo? Então a IA vai substituir a gente? Né? A gente não vai? Vão acabar algumas áreas? Não vão? Eu preciso realmente mudar o plano do meu projeto, porque senão eu vou ser mandado embora amanhã, porque eu não estou sendo proativo e não estou entregando alguma coisa com inteligência artificial. Eu acho que está todo mundo nesse cenário. Eu acho que não tem ninguém hoje que não esteja nesse cenário. Né? O desconhecido dá medo, né? Então, da gente não saber ali o que vai acontecer. Eu já vi, e eu passei já, por empresas que acabaram áreas inteiras acabaram. Essa área aqui não existe mais, porque não faz mais sentido. A gente já tem ferramentas hoje tecnologicamente suficientes para fazer esse trabalho. Então, a gente vai acabar com essa área e aí eu vou abrir uma outra área de engenheiro de prompt, que é uma área que está na moda agora, né? Então, isso eu já vi acontecendo. Então, dá medo, até para quem está ali, né? Eu estou tocando meu projeto, mas o meu colega do lado está tocando um projeto super inovador. Será que ele vai ficar e eu vou ser mandado embora? Né? Então, com certeza, isso tá rolando. Tá incógnita. Pô, eu vou ter que perguntar isso. Você trouxe uma coisa super legal que no início, né? Eu te perguntei, você foi pro B e um B interessantíssimo do ponto de vista de saúde mental, né? Como que tratar isso com os times e não só na relação medo, né? Eu acho que em todas as revoluções industriais e agora algo sem precedentes, com certeza isso gera medo. E aí a gente tá um pouco até cansado. Eu, pelo menos, estou cansado de ouvir aquelas mesmas frases. Olha... a máquina só vai substituir o que você é bom, o que você é único. E a gente sabe que a evolução tá a tal ponto, né? Que não sei se a gente é tão único assim, né? A gente nem vou entrar em questões tão Black Mirror ou tão, né? Ou tão teoria da conspiração, né? Ou tão eu robô. Mas falando do que a gente tem hoje, né? Você vê algumas práticas, né? Você que está numa grande empresa... nem sei se eu posso dizer preventiva, porque a coisa está tudo acontecendo junto. Acho que é a primeira vez na história que a gente consegue ver a área de negócio quase que ao mesmo tempo, né, da área técnica, pensando numa adoção, pensando no próximo passo, porque
alguém já está fazendo, aí a gente precisa fazer, aí começa amanhã e alguém soltou. A gente vê as bigs, né, soltando novidades de IA generativa e você percebe, a gente que está aqui na ponta, o usuário convencional fala, cara, tá rolando uma competição, né, de velocidade, de adoção. Imagina quem está lá e quem está no meio disso. Então, a galera que está no meio disso, você vê alguma boa prática pensando nas pessoas que estão hoje no meio disso? Tem rolado alguma coisa de saúde mental diferente ou não? Só vamos? Só vamos assim. O Go Horse sempre funciona. Mas você disse para a pessoa não perder o emprego? Para não perder a sanidade não perder mesmo. A cabeça mesmo. É, né? também. Olha, as empresas, no geral, elas vêm com aquele discurso de pratique atividade física, Tá. né? Leia, distraia, não trabalhe mais do que você deva, né? Não fique no final de semana trabalhando. Coisas que a gente sabe que no dia a dia não acontecem exatamente por isso. Você tem muita coisa para fazer. Né? Eu acho que a nossa área ela é uma área sobrecarregada. Sim. Né? Tecnologia no geral, mas segurança é uma área muito sobrecarregada. É muito difícil você falar com alguém e falar assim, não, eu tô tranquilo ali, eu faço uma outra reunião durante o dia e consigo entregar tudo que eu tenho no mesmo dia e no prazo. Eu nunca vi, né, alguém falando isso. Então, quando você pensa nessas boas práticas, né, de sanidade... Eu sou uma pessoa que eu faço muito esporte. Eu gosto e me faz muito bem. Né? Mas isso não quer dizer que eu não fique meio biruta, às vezes, mesmo praticando esporte. Né? E aí eu acho que o grande ponto aqui, que nem se falou, né? Essa questão de a tecnologia não vai nos substituir. A gente sabe que em algumas coisas vai substituir, né? Como já está substituindo. Né? Mas eu acho que como eu vejo, é você não ficar interiorizando isso. Né? Porque assim, vão acabar alguns cargos, realmente vão, né? Mas também vão surgir outros. Né? Então eu penso que se eu usar isso a meu favor, né? Pode ser que amanhã, estou falando isso, mas amanhã minha área acabou, estou na rua e a IA substituiu. Mas eu entendo que, pensando a longo prazo, né, pensando em processos, se eu começar a usar isso a meu favor e usar a IA para estudar mais, para facilitar o meu estudo, para conseguir aprender mais, para conseguir otimizar meu tempo, que hoje a IA já faz isso. Eu tenho tantas reuniões, eu otimizo o meu tempo para deixar 1 hora por dia para eu estudar. Né? Então, usando trazendo ela para o nosso benefício, a gente talvez consiga, utópico, né? Mas a gente está tentando ainda tratar isso de uma forma mais leve. Né? Então, beleza, já entendi que a IA está vindo, eu não tenho o que fazer, eu não vou brigar contra a tecnologia, nem contra o mercado, que é muito mais forte, né? Mas eu vou usar isso a meu favor. Né? Então, eu vou tentar aprender né, e aprender o porquê da IA para tentar não dar essas surtadas que às vezes acontecem. Né? Eu acho que o grande desafio a gente passou, que foi a pandemia. Eu acho que ali a gente surtou muito, eu acho que ninguém estava preparado para aquilo. Assim, demais, uma maneira fora do normal, principalmente para quem trabalhava presencial e começou a trabalhar home office total. Né? Não sei se vocês faziam alguma coisa já de home office, mas o pessoal surtou. E agora a IA... Eu vejo que a IA perto disso é fichinha. É aquela fase mais fácil ali do videogame. Você fala, beleza, o chefão já passou. Sim. Que tava todo mundo ansioso, né? O que vai acontecer depois dessa pandemia? Agora, o que vai acontecer confiando nessa história da IA? Pois é. Então... E eu acho que a pandemia a gente tem retratos até hoje, né? Porque a gente ainda tá vendo empresas voltando pro presencial. Empresas que sempre foram presencial, aí foram pra pandemia e falaram, não, agora a gente vai ficar presencial. Aí agora tá todo mundo voltando pro presencial, né? E é algo até que a gente pensa, mas numa era de inteligência artificial, de uma sociedade baseada em dados, né? Porque a gente tem hoje várias empresas que só têm dados, não tem nada físico. Né? Um monte de empresa que fornece veículo, mas que não tem nenhum veículo. Né? Fornece alimento, mas não tem nenhum restaurante. Né? Ela tem dados, ela cruza quem quer com quem tem, né? Então, numa era totalmente tecnológica, as empresas estão voltando para o presencial, né? Então, acho que até isso mexe com a cabeça do colaborador, né? Principalmente tecnologia, que geralmente é um pessoal que gosta de ficar em casa, porque você tem um monte de coisa para fazer, tem 3 telas, consegue visualizar, estudar, né? Abre um vídeo, deixa rolando, vai fazendo outras coisas. E no presencial é mais difícil. Né? Aí eu tenho uma teoria, né, polêmica, né? Porque aí entra no híbrido versus o presencial, versus o remoto, versus os que acham que trabalham, que não trabalham. Mas, já que a gente está falando de tanta evolução, o que não evoluiu, né? O cérebro não evoluiu tanto quanto a IA. E muitos gestores, né, muitas lideranças estão ainda no comando e controle, né? Então, ele prefere ter o escritório cheio, dando alt-tab, né? Trabalhando muito ou pouco e talvez não tendo uma gestão apurada ali, realmente por resultado, por uma relação de confiança.
do que algo que eu não estou vendo, né? Então, se eu já não consigo gerenciar, já não conseguia gerenciar bem antes da pandemia, né? Durante foi o terror. Aí agora deixa eu voltar para o que é confortável, né? Acho que grande parte das pessoas que eu converso, pessoas que vêm aqui, né? A gente percebe que esse movimento de justificar para o colaborador, que é porque, tem um prédio bonito, já investimos nisso. Qualquer empresa que tem, né, que quer gastar mais com mais gente no prédio, né? Pois é. Teoricamente não faz sentido, né? Então, eu acho que esse movimento tem muita gente perdendo talento, né, por conta disso, porque algumas empresas estão usando isso como fator competitivo para dar liberdade para essas pessoas. A gente está perdendo muita gente boa para fora, né? A gente vê muitos casos aqui que a gente recebe o pessoal, agora estou trabalhando em empresa gringa e é isso, e é um movimento, né? Eu ia falar até isso, eu acho que o Brasil tem essa característica, né, da posse, assim, né, eu preciso ver, eu preciso mostrar que está trabalhando, cultural. Eu preciso bater o ponto ali bonitinho das 9 às 6, bater o ponto no horário de almoço, porque senão o meu colaborador vai estar fazendo alguma outra coisa aqui que não está no meu controle, não está performando. Quando você vê empresas de fora, já tem um pensamento totalmente diferente. Empresas até que estão dentro do Brasil, mas que são controladas por países de fora, você já percebe uma diferença cultural, né? Porque já não tem mais essa necessidade de... Se eu não me engano, é nos Estados Unidos que eles podem tirar férias quando eles quiserem. Não tem essa questão de são 30 dias corridos. Lógico que ninguém vai tirar 90 dias de férias seguidos, né? Até porque tem um senso de responsabilidade. Sim. Mas no Brasil, não. No Brasil, você tem que tirar 30 e se você tirar 30, você ainda é mal visto, né? Fala, nossa, você vai ficar um mês de descanso, precisa disso tudo, a empresa precisa de você, né? Então, tem essa diferença, né? Brasil pra fora, assim. Tinha uma brincadeira, né? Quando eu, na vidas passadas, ainda funcionário, que se eu saísse 18h30, qual que era a brincadeira do chefe? Tá desmotivado? Tá desmotivado, é isso mesmo. E, cara, sempre foi tido como uma zoeira de boa, né? Hoje a gente olha pra isso e fala, cara, olha, você tá sendo, né, opressivo. Tá... E ninguém olhava pra isso como opressão, né? Porque era uma zoeira. Só que aí, quer queira ou quer não, aquilo te motivava inconsciente ou conscientemente. Fala, cara, não posso sair mais. Não é hora de sair, né? Pô, trânsito, né? Aí o que você sai? Não, normalmente 8, 9 horas, porque vou pegar trânsito mesmo. Quando você vê, você trabalhou 12 horas por dia. Não, mas você não estava na empresa trabalhando, você estava fazendo outras coisas. Cara, mas estava num ambiente de trabalho, né? Você não estava fazendo qualquer outra coisa, enfim. Polêmicas. E tá, como que a IA pode ajudar nisso? Então, eu queria fazer uma pergunta, Gabi. Quantas empresas, assim, se você pudesse falar de uma porcentagem que estão indo bem preparadas, que tem, de repente, governança de IA, está se fazendo tudo junto ali, do pessoal de segurança, pessoal de dados, pessoal de governança, enfim, todas as áreas de proteção de dados. E quantas empresas estão indo no Go Horse, você acha? Se você pudesse falar, uma porcentagem X está indo no Go Horse, outra porcentagem está indo bem estruturada. Como? Eu não vou nem falar Microsoft porque eu estou há pouco tempo, né? E eu não tenho essa visão, mas eu acho que pensando em comunidade, não no Cybersecurity Girls, mas pensando a gente como comunidade, que a gente conhece as pessoas, conversa com as pessoas, eventos que a gente participa e tal, eu acho que 100% das empresas no Brasil hoje atuam no Go Horse. Aí, assim, lógico que tem as mais maduras. Aí são as que têm mais dinheiro, geralmente. Né? Quem tem mais investimento vai ter processos mais estruturados. Né? Então, quem que controla ali mais dinheiro para poder investir, ele vai conseguir estruturar melhor. Não quer dizer que a empresa que tem mais dinheiro vai ser a melhor. Né? Isso a gente sabe que não. Mas, geralmente, as empresas que investem mais em cibersegurança têm esses processos melhores. Né? Mas, pelos meus amigos, pelos meus conhecimentos, pelo que eu vejo, acho que 100% é Go Horse ainda. Até lá fora, né? O Brasil, acho que o Brasil maduro ainda nesse sentido, você acredita? Porque eu converso com a galera de fora, e como o brasileiro é muito criativo, né? Isso pro bem ou pro mal, a gente tem ataques que não tem em outros lugares. Né? Então, principalmente quando a gente fala com gente dos Estados Unidos, por exemplo, eles não entendem certas proteções que a gente tem aqui. Principalmente na área financeira. Né? Eles falam, não, mas não faz sentido esse tipo de ataque. Você fala, não, faz, mas a gente sofre esse ataque. Eles falam, nossa, mas que loucura, né? Aí você fala, então, porque a gente é criativo, né? Então, pensando nisso, eu acho que ainda, apesar de, assim, se você pensar no baixo investimento que o Brasil tem, né, perante outros países, na mão de obra barata que a gente tem, porque a gente é barato, né, perante aos países desenvolvidos, e na quantidade de tempo que a gente trabalha, eu acho que o Brasil é um país desenvolvido, pensando em cibersegurança. Eu fico pensando de explicar isso pro gringo, né? Antes, o desafio era explicar pro gringo a nossa cadeia de impostos, né? Que ele
Acho que agora ele entendeu mais que a gente, né? Porque tem multinacional há muitos anos aqui. Tá. Aí agora para ele entender a nossa criatividade, falou, não, ó, sabe né, tudo isso que acontece? Imagina isso aplicado, né, a ataque. Aquelas talinhas do SOC, né? Que fica rodando ataque assim o dia inteiro. Você fala, como pode? Gabi, eu queria entrar num tema mais de solução propriamente, assim, né? Solução. Nem vou falar de tendência, porque tem muita coisa acontecendo agora. Algo que você queira e possa compartilhar com a gente do que você está vendo de aplicabilidade, né? Coisa, fala, cara, tá rolando coisas nesse sentido, que tá funcionando muito bem, para proteção, para IA. Isso aqui, cara, isso aqui com certeza vai se firmar, né? Que você possa compartilhar com a gente. Legal. Eu acho que quando a gente fala de IA, primeira coisa, né? A gente tem que balizar, entender primeiro o uso. Né? E isso eu acho que o que mais funciona, assim, pensando em cibersegurança, são os assessments. É você entender o que o seu usuário está usando de IA. Né? Porque senão a gente vira aquela segurança proibitiva de eu vou bloquear tudo, ninguém vai usar nada porque eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto de qualquer empresa que use ou que comece a usar IA ali é você entender. Se já não entende, né? Porque tem algumas mais maduras, óbvio, é você entender. Então, fazer o assessment, entendi o que tem, eu vou saber se eu vou para um caminho ou para o outro. Né? Passando disso, a gente tem pouca legislação. Isso é fato. Né? Agora, as ferramentas de mercado, pensando em DSPM, né, que é ferramenta de postura, né, ela vai olhar ali a postura de como você está, e agora já tem DSPM para IA, né, então, isso falando de mercado. Né, elas vão olhar o quão compliance você está perante a IA. Baseado no que elas olham isso? LGPD, NIST, CIS, se for alguém do ramo de health, IPA, se for empresa de fora, GDPR, se for alguma empresa de algum estado americano, alguma lei específica. Então, ela pega ali os frameworks, né? Essa ferramenta, geralmente, ela pega os frameworks e fala, olha, baseado na LGPD, por exemplo, você está 70% compliance. Por quê? E aí ela vem te mostrando por quê. Né? Então, você tem tantos arquivos com informações confidenciais sem classificação nenhuma, que nem você falou. Você tem tantos... nuvem, né? Eu acho que a maior parte das empresas possui ambiente em nuvem, né? Qualquer uma das 3 principais nuvens ou nuvens novas, né? Agora tem algumas nuvens novas até no mercado, sim, né? 4, vamos falar 4 grandes aí já tem outras nuvens novas no mercado. Alguma nuvem alguém está usando. É muito difícil uma empresa 100% on-premises hoje em dia, né? Eu particularmente não conheço. Aí, quando você fala de nuvem, é muito difícil você controlar os seus assets. Porque liberou a nuvem, todo mundo vai criar um monte de coisa, vai criar site, vai criar ativo, vai criar container, vai criar registro, vai criar API, vai vir tudo. Né? Então, como que eu vou olhar para minha nuvem? Então, vamos pensar, nas 4 grandes. Como eu vou pegar Microsoft, Google, AWS e OCI e vou descobrir se tem alguma informação sensível ali dentro? Pior, falando de inteligência artificial, como que eu vou descobrir se tem algum recurso usando inteligência artificial e gerando informações sensíveis ali dentro? É humanamente impossível você fazer esse tipo de levantamento. Então, essas ferramentas de DSPM, né, que são ferramentas de postura, elas acessam essas informações, lógico. Aí você tem que dar as devidas permissionamentos, você tem que confiar. Você não vai colocar uma ferramenta qualquer ali que acabou de nascer na esquina e falar, ela vai fazer um assessment no meu ambiente, né? Mas essas ferramentas de DSPM, elas vão realizar esse assessment e ela vai falar, olha, no seu bucket tem lá um ativo que está gerando informação, um ativo de IA generativa que está gerando informação sensível e está exposto para a internet. Você nunca teria essa visibilidade, nunca. Né? Ou uma ferramenta que faz essa parte de DSPM para inteligência artificial, ele vai falar, olha, o teu colaborador está usando lá o DeepSeek e ele está jogando as informações internas tuas para fora. Será que você sabia disso? Né? Então, aí assim, é um conjunto, né? Você tem a ferramenta de DSPM, que é uma ferramenta que ela não toma ação, que ela só te mostra, e aí você tem o famoso e sempre utilizável DLP, né? Que é a ferramenta que realmente vai fazer a proteção dos dados, né? É a melhor ferramenta de proteção de dados, né? Então, como que eu vou fazer para proteger que o meu colaborador não jogue uma informação sensível num site de IA? Não acesse lá um chatbot e jogue lá uma informação interna minha, é com DLP. Então, você vai... não é nem bloquear, mas você vai controlar esse uso, né? E aí foi o que você falou. Ter os meus dados classificados? Muito mais fácil. Então, falou, olha, informação interna não vai sair de jeito nenhum. Tudo que for classificado como interno não sai.
né? Não é exposto a lugar nenhum. Né? Tudo que for high confidential não sai, vai ficar aqui dentro. Né? Então, a gente começa a ter esses controles, mas por padrão, assim, minimamente, você tem uma ferramenta de DSPM, né, que é uma ferramenta de postura, e uma ferramenta de DLP fazendo o controle. Pô, é uma curiosidade até próxima a mim, vou falar assim. Existem algumas startups que vendem ferramentas de IA, grupos de IA no só ambiente e estão usando o pitch aí, né, de olha, a gente é mais seguro porque tudo que você subir de arquivo aqui, eu não estou aprendendo para usar e jogar e disponibilizar para a rede. Então, né, me contrata, me paga uma mensalidade, que eu te trago várias IAs numa só. Até quanto isso é confiável de fato ou não? Torcendo para a resposta. Assim. Eu sou de segurança, né? Eu sou Zero Trust. Eu acho assim, as grandes empresas, eu acho que a gente confia, geralmente. Né? Porque pode ter vazamento também. Né? Não quer dizer que as grandes empresas não vão ter vazamento. Mas elas seguem padrões, elas seguem legislativos, elas têm um nome a zelar, né? Elas têm muita gente trabalhando dentro delas. Né? Então, tem muitos processos. Então, a chance de acontecer alguma coisa acaba sendo menor. Né? Porque é aquele negócio, se tiver um vazamento, não afeta só eu, afeta os clientes, afeta os fornecedores, afeta o familiar, afeta um monte de coisa. Né? Então, por exemplo, Microsoft, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. A Microsoft vem me vender uma ferramenta né, você falou que junta ali várias IAs generativas. Eu vou ler a documentação dela, vou entender os pormenores, né, que tem a documentação pública, do quão seguro eu tô, se acontecer um vazamento, o que vai acontecer, ela vai me pagar ali alguma coisa, né, o governo, né, tá na jogada. Agora, se eu pego uma empresa, por exemplo, uma startup, se eu for procurar isso, vai ter? Né? Se tiver e eu confiar, ok. Né? Mas e se nem isso tiver? Nem documentação vai ter do Se caso nem de documentação uso. tiver, né? Da E aí, eu vou estar aplicabilidade. jogando todas as minhas informações ali, aí é por conta e risco. O Copilot, ele fala, ó, eu sou apropriado para fazer isso, caso de uso. Não faça dessa forma. E o Copilot, ele é fechado, né? Para as empresas, fechado ele não também. é treinável. Então, tem toda essa questão da segurança que a gente passa ali. Como cliente, né? Eu passei, como fornecedor agora, que a gente passa... Lógico, quando a gente fala de segurança, a gente nunca está 100% seguro. Né? Não existe. E esse é até um exercício que a gente faz, né? A empresa que acha que está 100% segura, a gente fica preocupado. Né? Porque pode ser que esteja passando alguma coisa. Gabi, e, por exemplo, em setores, né? Vamos dizer assim, de áreas de inovação, AI Office, você está acostumado a ver Security Champions? Security Champions fazendo modelagem de ameaças, threat modeling, para ajudar? Tem bastante, viu? Tem bastante. Eu Tem tenho visto bastante, muitas tem empresas. crescido. Sim. Até tem muita no mercado agora saindo empresas de conscientização, né? Bastante. Então, eu tenho visto bastante, assim. Antes não tinha, Está né? impulsionando bastante. Muito. Não tinha, não conhecia nenhuma. Assim, tinha duas de fora, né? Que eram as mais famosas. E agora a gente tem empresas brasileiras até, né? De conscientização. E eu acho que isso ajuda muito. Porque até durante a pandemia, os times de conscientização perderam um pouco de força ali um tempo. Eu vi muita gente ser mandada embora dos times de conscientização. Não sei se eles estavam investindo em outros lugares. Mas agora eu tenho... E aí era aquele negócio, né? Quem fazia a conscientização era o Blue Team. O cara que era do SOC, ele tinha que fazer também, mandar a campanha de phishing, mandar e-mail, analisar, né? E agora eu tenho visto já empresas com times de conscientização específicos, né? Tenho visto muita gente até no LinkedIn falando que é de conscientização. E tenho visto alguns programas, sim, de áreas, por exemplo, a AppSec. A AppSec geralmente é uma área que tem bastante Security Champions, porque é uma área meio que nebulosa para a empresa, né? Ninguém sabe o que a AppSec faz, né? Ou você tem muito conhecimento ou você não tem conhecimento da AppSec, né? Sim. Então, eu tenho visto a AppSec, Red Team fazendo esses Security Champions para poder demonstrar para o resto da empresa, meio que trazer eles para dentro, né? Lógico que a gente sabe que não é o ideal ainda do jeito que está, mas eu tenho visto algumas iniciativas. Bacana, legal. Gabi, eu queria que você explanasse para o pessoal um pouquinho como que é o seu dia a dia. Se você puder contar um pouquinho mais, abrir, o que a Gabi faz no dia a dia, qual seria mais ou menos? Muita coisa. Pensando em empresarial, assim, né, na área comercial, eu acho que como arquiteto, né, com a gente que você conhece bem nessa área, né, a gente tenta sempre estudar bastante. Né? Então, a gente sabe que no dia a dia a gente não consegue ali, né, sentar e ficar estudando do jeito que a gente queria, né? Mas o ideal é você estudar bastante, até porque eu trabalho numa atuação mais de cross, né, que eu vejo algumas empresas, mas quando eu estava em cliente também,
você tem que ter a resposta na ponta da língua, né? Então, você tá ali no dia a dia, desenhando, trabalhando, mas aí teu chefe chega e fala assim, será que essa ferramenta é boa? Aí você nunca nem ouviu falar. Você fala, acho que é. Então, dá aquelas travadas, né? Então, como eu tenho essa rotina de gostar de fazer exercício físico também, né? Geralmente faço exercício físico de manhã, né? Eu coloco criança na escola e consigo fazer exercício físico nos dias que eu fico remoto. Né? O dia que a gente fica presencial, aquilo que a gente fala, a gente não faz mais nada, a gente só trabalha, né? A gente só vai e volta da empresa. Mas no dia a dia é aquilo, é reunião, é atender, é fazer um desenho, né? É fazer alguma coisa ali, alguma POC, alguma coisa que você está fazendo, e aí você acaba não conseguindo estudar. Então, de uns anos para cá, como eu falei, no começo eu trabalhei de madrugada, então isso facilitava. Depois que eu fui para o horário comercial, né, e principalmente depois que eu fui, vou colocar aí de 2018, 2017 para frente, que eu comecei a atuar na linha mais de frente, assim, da segurança mesmo, eu deixo para estudar final de semana. Aí eu não consigo estudar durante a semana, assim, é humanamente impossível. Né? Meu filho tem treinos durante a noite, então durante a noite também é um horário que eu não consigo estudar. Né? Então meus finais de semana hoje em dia praticamente são de estudo. O que a Gabi falaria para o pessoal que está interessado em entrar na área de segurança da informação, na área de inteligência artificial? O que você recomendaria de estudar, fazer? Corra. Corra. Não é brincadeira. Eu acho que a gente tem crescido bastante referente ao Brasil, pensando em conteúdo. Há um tempo atrás a gente só tinha conteúdo em inglês. Né? Então a gente procurava qualquer coisa, a gente tinha que saber inglês. Né? Então a gente até comenta nas mentorias, aproveitem que a gente tem hoje em dia alguns conteúdos em português e gratuitos. Né? Podcast é uma coisa que tem ajudado bastante nessas conversas aqui que vocês estão trazendo, né? Ajuda muito. YouTube tem muito material bom. Né? Então, pensando em segurança, eu acho que segurança ele é um ramo da tecnologia. Então, se eu falo para alguém, por exemplo, estuda só segurança, não existe isso. Né? Então, para você saber segurança, você tem que entender de redes. Para saber segurança, você tem que saber de sistema operacional. Para saber segurança, você tem que saber de hardware. Né? Então, não adianta eu vou lá, vou estudar segurança, vou estudar ISO 27001 e agora eu sou um profissional especialista, vou colocar no LinkedIn que eu sou especialista em segurança. Isso não existe. Né? Porque no primeiro desafio que você tiver, você vai cair. Você não vai entender que você precisava ter liberado uma regra no firewall, por que aquela requisição foi negada, né? Eu preciso ter uma máquina virtual, o que é uma máquina virtual, né? Eu preciso acessar um servidor físico, não sei acessar. Né? Então, não adianta. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que na IA não tem mágica, para aprender também não tem mágica. Né? Até aquele meme famoso de o melhor método de aprender, sentar na cadeirinha e estudar. Então, o que a gente sempre fala não tenha pressa. Eu acho que a pressa é a pior coisa, né? Eu preciso estudar porque é muita coisa. É que nem a IA, né? Quando você pensa em IA, você fala, nossa, tô surtando, é muita coisa. Quando a gente pensa em segurança, também é muita coisa. Né? Então, se você for querer estudar tudo, você vai acabar sem aprender nada, né? Então, criar um fluxo de aprendizado, né? Então, o que eu preciso aprender primeiro? Qual que é a minha base? É rede? Sistema operacional, né? Enfim, decidir isso. E aí, ir estudando segurança dentro desses módulos. Né? Eu acho que as certificações ajudam muito nisso. Né? Não só as certificações de fornecedores, mas certificações de conceitos. Né? Então, por exemplo, o CISP é mais avançada, né? Mas antes do CISP, se eu não me engano, tem uma, acho que é Cyber Security Certified, que é um passinho antes. Né? Tem a própria ISO 27001, né? Se eu não me engano, sim, que tem a certificação. Tem a CompTIA Plus. Então, tem algumas, né? A ITIL é ótima. Tem algumas que você pode estudar e o legal é o caminho que aquilo te leva. Né? Então, a própria prova vai te dar um trajeto para você percorrer. Chegar no final, você vai passar ou não na prova, mas você adquiriu aquele conhecimento. Né? Então, acho que as certificações ajudam muito. E o inglês, que não tem como você... Não tem como ainda você estudar inteligência artificial sem saber inglês. Em algum momento, você vai ser levado para alguma coisa em inglês ali. E, Gabi, agora, essa guerra geopolítica, inteligência artificial chinesa, inteligência artificial americana, como que você está vendo isso, por exemplo, dos clientes? Eles estão evitando, indo para um lado ou indo para o outro? O que você está vendo? Aqui, acho que no Brasil, acho que a gente não chega a participar disso. Eu não vejo e nunca vi assim, alguém falando, né? Eu acho que a gente usa sempre porque é mais barato.
O brasileiro tem essa característica. Saiu de psique, será que vai ser mais barato? Vamos ver aí. Se for mais barato, a gente usa, não tem problema, né? Então, eu acho que o brasileiro ainda tem esse negócio de o que for melhor, né? A gente tem aquelas duas eficiências que a gente fala, operacional e financeira. Então, tem uma ferramenta que está me trazendo os dois. Opa, vou dar uma olhadinha aqui para ver se funciona aqui no meu ambiente. Então, eu acho que a gente é um pouco... O Brasil é um país meio fora, assim, né, dessa realidade. Eu acho que os países desenvolvidos acabam entrando mais. Eu acho que a gente entra no balaio, assim. Tipo, o que entra na moda? Entrou tal coisa na moda, vai todo mundo naquela moda. Preciso usar isso porque o meu concorrente aqui do mesmo setor está usando também. Então, eu preciso usar, preciso ser igual, né? Eu acho que a gente vai mais nesse faro de mercado. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc., e precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. Tem que perguntar isso, né? Tá bombando, então perguntar. Se não, aí você indica algo bom pra galera assistir. Você assistiu Zero Day? Uhum. E aí? Achei. Eu gostei. O que você achou? Você sabe, eu acho que eu vou contra, né? O pessoal da nossa área criticou muito, né? Criticou bastante. Eu gostei muito. Porque assim, eu vi muita crítica, o pessoal falando, não retrata a realidade do Blue Team, a segurança não é aquilo. Eu fico com a impressão, né? Por exemplo, o nome da série é Zero Day. Então, eu já vi pessoas lá, queimou o nome da Zero Day, que é um nome legal, que poderia ser um outro contexto, né, do filme. Pessoas frustradas por isso, né? Por exemplo, o cara mais fervoroso de Red Team, de Pentest, teste de intrusão, por ter queimado o nome Zero Day. E entrou muito ali na questão política, ali, enfim, né? Foi para uma outra seara. Iniciou, acho que, a série de uma forma e acabou mudando ali, né? Mas eu gostei bastante. Perfeito. Eu acho que a gente está sendo muito chato falando assim, sabe? Eu concordo que, tecnicamente, a série não entregou. Mas eu acho que não era o objetivo. É uma novela, né? E eu achei legal porque teve muita gente que não é da área vindo me perguntar. Falando, Gabi, corre o risco realmente de ter um ataque? Eu falo, gente, Zero Day acontece o tempo todo. É que vocês não ficam sabendo. Sim. Mas vira e mexe acontece, né? Que nada mais é do que um ataque que ninguém descobriu ainda, uma vulnerabilidade que ninguém descobriu. Né? É que, lógico, que na série precisava tomar uma proporção enorme. Né? Precisava surpreender Precisava surpreender, né? E a Robert De Niro, né? Isso. É tudo que passa com ele que você acha que ele realmente tá sob efeito de drogas, né? Então... Mas é o que te prende. Se fosse uma série que fosse mostrar realmente o dia a dia de um SOC, ninguém ia assistir. Isso é uma coisa chata. Né? É uma coisa chata, tecnicamente, é o nosso trabalho. Né? Mas a gente sabe que para uma pessoa que não entende, vai ser chato. Né? Agora, o Zero Day não. Tipo, quem não entende, entendeu. Então, eu particularmente gostei. Né? Tem outras séries, outros filmes, né? de hacker, assim, que são nessa linha, né? De um pouco fictício, assim, né? Aquela coisa meio hollywoodiana, mas que acho que é o que atrai a gente. Eu gostei da sua visão. Acho que a gente não sabe a aposta de quem fez, mas se a aposta foi furar a bolha, né? E que nem pessoas indo te perguntar sobre isso, eu acho que é um ponto importante de coisas que eu ia perguntar para você de usuários individuais, né? Então, o que você enxerga que dá para fazer de proteção de dados? A gente fala muito aqui do mundo corporativo, mas já que isso tá tão, né? Pessoas comuns aí hoje que estão tendo... Meu pai, por exemplo, ele falou, cara, eu quero ter um segundo celular para eu não sair com o meu celular que tem nos bancos de casa para eu não correr o risco de perder na rua. Pois é, que legal. Pode ser uma prática. Bacana. Né? Eu tenho preguiça, mas... Eu também. Eu falei, pai, eu não vou fazer. Mas a gente recomenda, geralmente. A gente fala, o ideal é ter 2 celulares. Eu não faço, confesso. Mas eu fico com preguiça, mas é o ideal. Mas realmente, eu acho que quando saem sistemas, porque a nossa área é uma área ainda fechada, nichada. Né? E como eu falei ali, né? Os novos, eles não têm essa visão.
Teve um tempo atrás que saiu até uma história em quadrinhos, acho que foi da Turma da Mônica, falando sobre cibersegurança. Eu achei super legal. Porque isso não chega pra eles. Eles tipo, não tô nem aí, não quero colocar senha no celular, não quero proteger, vou compartilhar qualquer coisa, né? Então, quando saem esses filmes, essas séries, traz uma visibilidade que a gente não tem. Né? E aí eu acho legal. Lógico que não é, né, essa coisa hollywoodiana, glamurosa, né? Teve o Mr. Robot lá também, que, nossa, como ele é hacker, ele usa um capuz. No dia a dia nada disso acontece. Né? Mas é legal porque traz, eu acho que uma visão que a gente não tem, né, no dia a dia. Aproveitando, já que a gente falou de série, né? Tem alguma que você indica, série ou livro, alguma coisa que você fala assim, cara, quem estiver ouvindo aí é muito legal ver, se não viu? Olha, Mr. Robot eu gostei bastante. Também. Tem uma outra, eu não vou lembrar o nome agora de hacker, que é uma viagem, acho que é com a Angelina Jolie. É Hackers, né? É Hackers, não é? Nome Achei uma viagem aquele filme. antigo. Loucura, né? Tipo, você não entende nada, mas no final é legal. Sim, bem antigo. É muito bacana. E um livro que eu gosto bastante é o do 15 de novembro lá, que é História e Quadrinho. Fugiu agora o nome dele também. Nossa, esqueci. Lembra? Essa do 15 de novembro, não lembro. Que é muito bacana também. Depois, se eu lembrar até o final, eu falo. Mas é um livro muito legal. Aí tem esses filmes famosos, né? Que vira e mexe e sai aí falando um pouquinho sobre hacker. Eu particularmente assisto todos. Eu assisto todos. Então saiu do Facebook, lá da Meta, eu achei. Todos esses que saem eu assisto para poder ter uma visão, porque algumas coisas são verídicas, né? Então, às vezes, alguma coisa ou outra vai passando ali e você não viu. Mas eu gosto. Eu acho que não tem nenhum que eu não gostei, assim, que eu falar, não gostei desse. Eu particularmente, eu gostei muito do Zero Day pela questão da forense em si. Eu achei bastante interessante, né? Porque ali teve um processo investigatório, né? No filme. E me startou essa ideia, por exemplo, a gente começa uma investigação, por exemplo, tem alguma coisa de fraude dentro da empresa. Você começa um processo de investigação, você começa ali, starta, e o final sempre é surpreendente. Às vezes pode acontecer de quem está pedindo para você startar o processo, de repente o cara não acreditar e a forense chegar e, cara, é esse cara. É isso. E aí, porra, mas como assim foi o cara que startou? Então, foi surpreendente no final por causa disso, né? De uma forma ali, e tem muita a questão ética, né, da coisa, né? Então, olhando pelo lado de forense, eu gostei muito porque o ator ali principal, ele teve que se ater ali, tudo fazia ele sair da rota da investigação, né? Tudo era para confundir ali, embaralhar, Pegar tudo. da Agatha Christie, né? Você começa de um Isso. jeito, termina, você fala, nossa, não tem nada a ver com o que eu tava achando. E acho que tem essa superstição ainda de algumas pessoas pensarem que a forense não leva a isso mesmo. Por exemplo, você vai sair fora eu já tive muito caso, né, de investigação, né, ou thread ou forense. E, cara, foi surpreendente, assim. Acho que quem estava na mesa acompanhando não botava fé aonde se chegou na investigação. E é muito disso, né? Então, eu gostei do filme do Zero Day por causa disso. Legal. Gabi, em 1900 e rascunho de Bíblia, a gente ouvia, nossa, e agora? Né? Os profissionais estão levando os devices pessoais para as empresas. Como que a gente trata a segurança disso? Como que a gente aparta a rede? Ainda não, né? Ainda A gente ouve, é verdade. Não, era para ser 1900, né? Hoje Hoje a galera não tem nenhuma política de acesso na rede, né? Imagina o resto. Mas vamos supor que a gente evoluiu muito nisso, só que agora a gente tem tudo muito mais conectado, né, com IA. Então, como é que você vê proteção de dados com algo extremamente mais complexo, né? Além de xingar mentalmente, né, algumas coisas, hoje, né? Então, assim, vamos partir do princípio que você tem um ambiente já com políticas bem definidas, mas você tem desafios pelo jeito que o mundo é já. Então, principalmente pós-pandemia, é natural as pessoas estarem conectadas. A gente não está mais nem falando em VPN, né? Antes, VPN, tudo era VPN. Então, quando a gente está falando de múltiplas formas de se conectar, quando a gente está falando de múltiplos acessos, múltiplos devices, múltiplos tudo, né? Cloud, on-premise, tudo isso junto. Como que proteção de dados hoje, né, olha para isso? Né? Chora. Perfeito. Ou
existe um caminho. Chora, primeiro você chora, depois você vai lá e pensa, né? Eu acho que a grande solução hoje é a proteção, a gente chama de bolha corporativa, é a proteção do dado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em BIOD, né? Dificilmente hoje alguém vai querer usar um MDM, né? Que é o dispositivo corporativo. Tem ainda, mas pô, você andar com 2 celulares na mão, você pode ser roubado com um, imagina com 2, né? Então, as empresas, eu tenho visto muito elas caminhando para o BIOD, né? O MAN ali, e aí a gente faz proteção exatamente no MAN, na aplicação, e não no dispositivo. Então, como que eu vou proibir o meu desenvolvedor de acessar um Mac? Então, não vai proibir, ele quer usar aquilo porque ele vai ficar melhor para ele, tem as aplicações que rodam ali. E não necessariamente esse Mac ele seja corporativo, pensando que o dispositivo não precisa ser um celular, né? Pode ser um workstation ali mesmo, né? Um computador. Ele vai acessar. E como que eu vou proteger isso? Eu vou colocar políticas de proteção direto na aplicação. Então, o que vai olhar essa proteção? O domínio da pessoa. Né? Geralmente, você coloca lá o teu login. Então, por exemplo, ferramenta de colaboração. Vou falar do Teams, né? Mas poderia ser um Slack, poderia ser um Google Meeting, poderia ser qualquer uma delas. Qual que é a diferença de proteção no momento que eu acesso pessoal, com o meu e-mail pessoal, e do momento que eu acesso com o e-mail da minha empresa? A partir do momento que eu autentico com o e-mail da minha empresa, eu protejo aqueles dados. Então, eu não preciso mexer em nada no celular da pessoa, não preciso ter controle nenhum no celular ou no computador da pessoa. Eu vou controlar o dado. Então, eu vou colocar ali uma política de proteção dizendo que se ele acessar, por exemplo, o Teams com uma conta corporativa, ele não vai conseguir salvar nenhum arquivo no celular pessoal dele. Ou ele não vai conseguir copiar e colar a informação para fora. Né? Copiou do Teams, colou no WhatsApp, ele não vai conseguir fazer isso. Hoje a gente já consegue ter esse tipo de controle. Né? Ou ele não vai conseguir tirar um print da informação. A gente consegue ter esse tipo de controle. Então, a gente tem que falar de proteção a aplicações, né, especificamente ao dado corporativo e não ao dispositivo da pessoa. Poxa, muito legal esse exemplo que você deu. Parece bobo, né? Mas pensando nas pequenas e médias empresas, nós mesmos lá na empresa, no começo, o que eu pensei? Falei, vamos colocar tudo Microsoft, né? Pegar, né, o pack Microsoft, porque eu já estou num ambiente, né? A gente usar o Teams para colaboração, o Office todo mundo precisa, e não é merchan, não. A gente realmente usa. Segunda-feira vai te ligar. Não. Não, a gente ainda é cliente, tá tudo bem. Cara, a gente ficou sabendo dos projetos da QD7 que eu preciso compartilhar com todo mundo aqui, né? Vou até olhar para cá. Cara, a QD7 tem feito projetos incríveis, né? Que conectam aí cibersegurança com a infra, né? Então, naturalmente, conhecer de infra, ter esse background é muito importante para a arquitetura de um projeto de segurança realmente robusto e efetivo. Então, os caras têm mais de 20 anos aí de experiência. Então, assim, é incrível o que a gente está vendo acontecendo nos bastidores. Os caras já estão olhando para pós-quantum, né? Que é esse poder computacional e como modelar, né? Esses projetos. E aí tem novidade, né? Tem novidades interessantes aqui que a gente recebeu que simplesmente, né, firmaram novas parcerias, algumas já de longa data e ampliaram essa atuação, e outras recentes aí que complementam muito bem essa entrega, né? Justamente com os principais players de mercado. Então agora a QD7 é um dos principais parceiros também, né, da Akamai, da Nutanix, da Palo Alto e da Arista. Então, cara, assim, solução completíssima. Conversem com os caras, assim, a gente super confia, por isso que a gente fala aqui no Cybercast, e com certeza vão te ajudar muitíssimo. E aí o pensamento era esse, cara, já que a gente não tem grana aqui no começo para investir em segurança, né? Não tem time de segurança, tem nada, eu falei, cara, deixa eu pelo menos fazer uma adoção de algo que, teoricamente, se eu tô aqui dentro desse ambiente, eu já estou mais seguro do que se eu estivesse usando aplicações separadas e tentando conectar isso. Fora que é mais prático, né? Você ter tudo em um só, né? Então, essa é a ideia. Mas o que você trouxe agora de exemplo, acho que é um alerta, né? Até para o Fabiano lá de trás e para todo mundo que está com esse mesmo pensamento agora. Da mesma forma, no ambiente de nuvem, quando a gente fala, eu contratei a nuvem X, então eu estou seguro. Então, acho que fica esse alerta do que você acabou de trazer. Então, ou seja, a partir disso, né, te dá a possibilidade de colocar uma série de políticas, de travas, etc. Né? Esse é um grande... de novo, né? Vou falar mal do brasileiro aqui, mas a gente tem essa preguiça, né? Então, eu compro tal coisa e falo, beleza, já comprei, já gastei dinheiro, então tá tranquilo, né? E eu e todo mundo. Né? Então, eu não sei se você já viu até aquela tabelinha de responsabilidade da nuvem. Sim. Então, mostra lá o IaaS, o PaaS, o SaaS, o quanto é a responsabilidade do fornecedor e quanto é a responsabilidade minha.
Porque por mais que eu esteja oferecendo uma nuvem segura, né, e os grandes fornecedores fazem isso, tem essa questão da proteção também. Né? Então, por exemplo, o Teams é uma ferramenta segura, né, que nem o WhatsApp, ali protegida fim a fim. Mas até o WhatsApp, né, se eu acesso e eu não tenho essa proteção dos dados, eu copio e colo. Eu tiro do Teams, jogo no WhatsApp, estou no WhatsApp, Deus dará, né? O céu é o limite, eu posso fazer o que eu quiser. Então, geralmente, as empresas, e eu, quando eu era cliente, eu também fazia isso, de colocar a proteção na aplicação. Então, se a pessoa quiser acessar o celular dela, beleza, vai acessar o celular dela, não vou te proibir de ser produtiva no teu celular, mas você vai ter o controle. Né? Você vai ter que instalar um antivírus no teu celular, você não vai conseguir copiar e colar para fora, você não vai conseguir printar. Né? Aí, às vezes, vem aquela pergunta, mas e se a pessoa tirar foto? Você pode, se for uma informação confidencial, colocar uma marca d'água. Então, se ela tirar foto, beleza, mas por conta e risco dela. Né? A gente vai estar sabendo que ela fez aquilo. Com IA generativa agora, o que eu sempre falo, que a gente recomenda, é dar um termo de uso. Então, você coloca ali um termo de uso, a pessoa quer usar o ChatGPT, o Copilot, qualquer ferramenta aí de IA generativa. Beleza, toda vez que você for acessar, ou a primeira vez, vai aparecer um termo de uso para você dizendo que você entende os riscos daquilo e que você não vai compartilhar nenhuma informação da empresa para fora. Tá mitigando? Não tá. Mas está gerando também uma responsabilidade em cima do seu usuário ali, entra um pouco de conscientização. Né? O Gabi, e, por exemplo, a gente passou, né, por um momento, vamos dizer, de um hype também de tecnologia, porque isso é comum, né? A gente vive passando esses momentos de hype de tecnologia, de automação. Como detectar, de repente, vou vender uma IA, mas de repente é uma automação? Eu ia falar isso, nem toda automação tem IA, né? Se a gente pegar lá atrás a porta que fica abrindo e fechando, ela é automatizada e ela não tem inteligência artificial, né? Os agentes automatizados lá atrás, eles não tinham IA. Eu acho que o grande ponto é primeiro a gente entender o que é IA, né? Então, acho que vale um pouquinho ali sentar e estudar um pouquinho, né? O que é uma IA, entender ali os conceitos de Deep Learning, né? de Machine Learning, né? Machine Learning primeiro, Deep Learning depois, agora IA generativa, né? Entender o que faz para poder saber se aquilo tem uma automação ou não. Tem aplicação que realmente é muito bem escondida, né? Que você fala, putz, isso aqui tá usando IA. E não é, ela tá cruzando um dado com outro ali e tá falando, automatize aqui, que sempre existiu, né? Automação, na verdade. Sim. Então, acho que o grande ponto primeiro você entender se aquilo realmente precisaria de IA, né? Então, estou acessando um aplicativo aqui, será que aquilo é IA? Porque IA, ela vai ter a pesquisa visual computacional, né? Que ela vai pegar trabalhar com imagem, né? Ela lê o mundo através de imagem. Ela tem a parte de aprendizado de linguagem, né, que são chatbots, ou assistentes virtuais, que ele realmente, quanto mais você usa, mais próximo da sua fala ali ele fica. Né? Entre algumas outras coisinhas. Né? Então, a IA generativa ela vai estar gerando em cima dos dados que você pôs. Então, você acessou um aplicativo e ele não pediu dado nenhum. Ele só chegou para você e falou assim, toda vez que você acordar de manhã eu vou te dar bom dia. Isso não é um IA. Provavelmente você está colocando o horário, ele está entendendo o horário que ele vai alertar e ele vai alarmar aquela mensagem. Né? Então, é mais entender se entre as opções da IA, se aquele aplicativo realmente está usando alguma coisa que tem aquelas opções. E, Gabi, você está vendo, por exemplo, nas empresas que você está implantando essas soluções, áreas de desenvolvimento seguro, AppSec, porque a gente sabe, né, porque tem que analisar tanto a parte estática do código, as dependências, né, componentes de terceiro, e a gente tem um problema, vamos dizer assim, não no Brasil, mas no mundo inteiro, né, de maturidade de desenvolvimento seguro. E o projeto de inteligência artificial é um projeto de desenvolvimento, né? Então, a gente ainda está engatinhando, mas a gente tem esse desafio. E a IA, querendo ou não, ali os ataques são mais complexos, né? A superfície é muito mais complexa, é muito mais ampla. Como você vê isso? A gente está engatinhando, mas a gente quer correr, né? A gente está engatinhando, mas a gente quer correr. Eu acho que o grande desafio, quando a gente fala de desenvolvimento, é que culturalmente a gente tem uma briga com o time de desenvolvimento, né? Segurança e desenvolvimento geralmente não se dão bem. E aí, quando a gente fala de DevSecOps, né, que é o desenvolvimento com a segurança ali, né, uma operação que una os dois, você precisa ter um profissional que ele entenda de segurança e que ele entenda de desenvolvimento. Então, isso eu acho que ainda está nascendo. Eu acho que não tem muito profissional no mercado de DevSecOps. Isso eu acho que não existe mesmo. Porque ou o cara é desenvolvedor e odeia a segurança, e ele quer desenvolver por desenvolver, né, e aí o famoso na minha máquina funciona. Né? Então, assim, não, eu vou fazer, mas tem que pôr uma autenticação segura, uma autenticação moderna. Não vou pôr. Tá feito aqui, eu estou entregando. Você me pediu, está aqui. Independente se está seguro ou não.
E você tem um time de segurança, né? Batendo nos desenvolvedores falando, não, isso tem que ser seguro. Quando a gente fala de esteira, de DevSecOps, é uma esteira, ou shift left, que ele não envolve só desenvolvedor e só segurança. Ele envolve várias outras áreas. Né? Porque você vai ter que pegar desde lá de um VS Code na máquina do cara, vai passar por uma pipeline ali de CI/CD, vai chegar num repositório, né? Desse repositório talvez tenha container, talvez tenha, sei lá, uma série de outras coisas, né? E aí, nesse caminho, passou por um monte de gente. Né? Então, quando a gente fala de DevSecOps, eu acho bem mais complicado, porque eu acho que tem poucas pessoas no mercado que realmente ainda conhecem, que já conhecem desse cenário, né, dessa esteira. E aí, quando chegar na prática, né, chegar na empresa e falar, beleza, então agora você vai colocar aqui uma ferramenta de IAC, você vai colocar um SAST e um Dash. O pessoal não sabe nem para quem endereçar isso. Né? Ainda é problemático isso, né? Pô, mas eu não tenho mão para fazer tudo isso. Né? Então, eu acho que o DevSecOps ainda é um grande desafio. Quando a gente fala de IA, então, o desafio quadriplica aqui. Já que a gente falou de desenvolvimento, o Wang, né, da NVIDIA, o CEO da NVIDIA, ele afirmou que toda empresa vai ter no futuro uma fábrica física, uma fábrica de matemática de IA. E aí, quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pô, é claro que ele quer isso, porque ele quer vender equipamento para essa galera, né? Então, vamos motivar que aconteça isso para ele vender mais. Mas se a gente conectar isso com a recente publicação também de alguns equipamentos num custo muito menor, que permite, né, que por míseros ali 20 mil, 25 mil, a gente consiga ter capacidade computacional para desenvolver agentes de IA que antes não dariam, e aí falando até de talvez médias, pequenas empresas conseguem fazer isso, a gente está falando de outro nível de desenvolvimento, né? Como que você vê, porque isso não é tão futuro, né? Os agentes a gente já está vendo que talvez seja um caminho até mais seguro, porque aí eu vou treinar eles dentro do meu ambiente. Como que você enxerga isso? Você vê que isso está acontecendo e proteção está caminhando paralelo? Ou também provavelmente vai acontecer igual todo o resto, né? Depois a gente vê. Eu acho que depende do tamanho do investimento, né? Que está sendo uma realidade, sim. A gente já vê muitas empresas falando de agentes de IA. Né? Eu acho que a empresa que já criava com segurança, ela vai continuar criando com segurança. Né? A empresa que ela criava sem segurança, ela vai continuar criando com segurança. Né? E talvez com um pouquinho mais de pressa, porque ela está vendo as concorrentes dela crescendo e você precisa entregar também. Né? Até quântico, né? A gente já está falando hoje em dia de computadores quânticos. Né? Então, olha o nível que a gente já chegou. E aí, imagina assim, pensa, eu estou começando hoje, eu sou uma startup. Né? O quanto eu preciso correr para poder chegar no nível que a tecnologia já está. Então, com certeza, vai ter muita empresa fazendo esses servidores locais aí sem proteção nenhuma, né? Juntando aqui um computadorzinho para poder criar alguma coisa e sem nenhuma proteção. Mas entra naquilo que a gente estava falando. Aí vai muito da confiança que a gente, como cliente, tem em cada empresa. Eu acho, né? Eu acredito que a empresa que já estava me entregando um serviço seguro, muito provavelmente ela tende a continuar me entregando esse serviço seguro. Agora, a empresa que nasceu ontem e que está me entregando um agente de IA, aí eu já fico um pouco de medo. Tá. Porque ela está criando baseado no quê, né? Se ela nunca teve nada. Concordo. E Gabi, a gente daqui a pouco, né? A gente está caminhando para o final, então eu não posso deixar de perguntar sobre a comunidade. Né? Fiquei curioso e assim, a gente também está nesse movimento que eu espero que não precise ser um movimento logo, né? De pensar em dar mais voz às mulheres, principalmente no mercado de tecnologia. E você vai nos ajudar nisso, vai indicar, né? Já combinou aí que você vai indicar mais gente para vir aqui. E a gente espera que isso seja natural e não como algo diferente de se falar, porque tem que ser, né? E aí, o que você conta pra gente da comunidade? O que é legal, quem não conhece, saber? Conta pra gente, por favor. Legal. A gente é uma comunidade sem fins lucrativos, né? Já tem alguns anos aí no mercado, desde 2018. E o nosso foco inicial era a mentoria. Então, a gente dá aí de 1 a 2 vezes por ano mentoria com profissionais do mercado. Né? O Nick é um deles, André Tomé, Bordini. Então, a gente traz profissionais renomados. Só fera, né? Só gente fraca. A gente traz profissionais do mercado para falar cada semana de um assunto. Então, são 2 meses de mentoria gratuito. A gente abre, seleciona as meninas ali. Geralmente é uma média de 40, 50 meninas online. E aí, cada semana, sempre no sábado, né? Das 8 ao meio-dia. Para uma moça que quer entrar na comunidade, qual que é o passo a passo? Legal. A gente abre sempre, né? Então, 2 vezes por ano. A gente abriu agora em janeiro a mentoria, aí ela se inscreve.
e depois a gente abre de novo em agosto. Né? Aí vai passar ali por alguns processos, a gente mais analisa, porque às vezes tem muita menina, né? Essa última teve quase 500 meninas inscritas. Caramba. E a gente não pode colocar tudo isso, porque senão a gente não consegue dar atenção para elas, né? Então tem mentorias até da parte de soft skill, a gente traz psicólogo para falar com elas, né? Então aí a gente analisa ali mais ou menos quem quer entrar, quem já está há um tempo, algumas coisinhas. E aí tem aula toda semana. Então, se inscreveu, passou, aí vai ter aula de gestão de acesso uma semana, governança outra semana, inteligência artificial outra semana, SOC, né, Blue Team outra semana, Purple Team, Red Team. Então, comportamental. Então, cada semana elas passam por uma aula e aí no final a gente vai recomendando elas, né? Faz aquelas sessões abertas com gestores, mostra as meninas e tal, para elas começarem a fazer networking, porque no final do dia a nossa área é muito voltada para networking, né? Então, a gente tem esse é o nosso core. Além disso, a gente participa de evento, palestra, e a parte, a gente brinca que é a parte legal, né? Que para poder divulgar mesmo, né? Para trazer meninas, até porque agora nesses últimos eventos teve muita mulher palestrando. O Roadsec no ano retrasado conseguiu chegar em 50% de mulheres palestrando. Foi um marco, nenhum evento tinha conseguido ainda. Então, a gente palestra bastante até para incentivar, né? Falar, olha, é possível, né? Que a gente já ouviu meninas falando, mas eu vou chegar lá e falar só para homem. Mas o que tem, né? Não tem diferença nenhuma. O que você vai falar, ele também falaria, né? Então, a gente tenta desmistificar isso, né? Tipo, um homem é um ser humano como você, né? E não tem nenhum problema em ter mais homens. Se você gosta de fazer isso, você faz lá. Quanto tempo tem de comunidade, Gabi? Eu entrei na comunidade em 2022, se eu não me engano. E a comunidade tem quanto tempo? A comunidade já está com 7 anos, 7, 8 anos. 7 anos. Ah. Tem uma ideia, um chute aí de quantas meninas já... Nossa, não sei de cabeça. Elas vão até me xingar, mas não sei de cabeça. Se eu não me engano, essa é a nossa 9ª ou 10ª mentoria. Se você pensar que tem uma média de 40, 50 meninas mentoradas aí. Quantas pessoas vocês já colocaram no mercado? Né? Bastante. A gente está fazendo esse levantamento agora. Legal. Porque a gente falou, pô, a gente tem que mostrar isso em números, né? Não que a gente, né, precise ali, mas para trazer as meninas, né? Falar, olha, tantas meninas já estão trabalhando, né? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. A gente conseguiu levantar quantas meninas já estão participando. Né? Então, a gente já tem um número ali de quase 20% de meninas que participaram de eventos, palestraram, né? Começaram a se engajar até dentro da comunidade mesmo, na parte de liderança. E agora a gente está tentando levantar quantas meninas a gente já colocou no mercado. A gente ajudou, né? Pelo menos. Tem casos nesse crivo, né? É do zero ou que já estão no mercado? Tem muita menina que vem de outras áreas. Legal. Tem algumas novas que estão começando, né? Que estão na faculdade, estão conhecendo. Mas, por exemplo, na última teve muita menina vindo da área de direito. Pô. Então, porque faz super sentido, né? Sim. Então, às vezes, faz super sentido. Ela já tem ali algum conhecimento de leis, de dados. E aí elas falam, cara, me apaixonei por segurança, quero começar. E elas começam por ali. Que legal. A gente tem visto bastante. Que legal, muito legal. Bacana. Eu vou contar até um segredo para vocês, hein? Que não saia daqui. A gente tem um grupo só de mulheres chamado FNR. É uma sigla, né, que significa fogo no rabo. A maçonaria. A gente brinca que é a maçonaria feminina de segurança. E tem muita menina nesse grupo. E toda menina que a gente conhece, a gente coloca no grupo. Isso não tem a ver com a nossa comunidade aqui, né? É um grupo que a gente se encontrou em algum evento, aí alguém falou, vamos fazer um grupo de mulheres, não vai ter homem. E a gente criou esse grupo. A gente brinca que é o grupo da Luluzinha ali. E aí é um grupo meio que bizarro, assim, que a gente fica falando, a gente brinca que dali não pode sair nada, não tem print, não tem nada, as mensagens se autodestroem. Tá protegido. Tá super protegido, tá criptografado. Muito bom, muito bom. Meu, que legal e de verdade, quero indicações aí, acho que a gente pode até ideias, né? Suja eu já falo aqui mesmo, depois o Aldo briga comigo. Mas uma coisa que a gente vai fazer, por exemplo, com a Go Hacking, que é um parceiro, de pegar alunos ali que se destacam e trazer para cá, a gente pode fazer algo parecido, né? Você nos ajudar aí, poxa, na comunidade, tais pessoas por N motivos, X motivo, pô, legal, vamos elencar para trazer. Então, acho que a ajuda de vocês é muito importante nesse sentido. Não vou entrar aqui em pautas, né? Mas o simples fato de ser genuíno, né? De você estar aqui, a Alessandra estava aqui semana passada, e a gente quer fazer isso ser cada vez mais natural e para que isso abra espaço em outros lugares, em todos os lugares possíveis, né? Como tem que ser. Então, poxa, muito legal, muito legal. A gente fala que o nosso objetivo não é colocar as meninas na área, é a gente dar a possibilidade delas entrarem. Então, a gente percebe que tem muitas que não entram por medo.
né? Não vou ser líder de um homem, né? Não vou entrar numa área que só tem... Elas têm ainda esse medo. E o que a gente quer não é obrigá-las, né? Falar, não, tem que ter mulher em cibersegurança. Porque não precisa, né? Agora, se elas quiserem ter, elas saberem que elas têm esse caminho aberto, essa porta aberta, e que não vai acontecer nada demais com elas. Eu gostei muito do que você falou. Tem um amigão que ele falou uma frase pra mim bonita, que é praticamente a mesma, mas é mais filosófica, né? Assim, ele falou assim, cara, os palcos estão todos lotados. Então a gente tá construindo palcos. É isso. É muito, muito legal o que vocês estão isso fazendo. mesmo. Muito legal. Ô, Gabi, você falou das suas inspirações aí, femininas, mas não falou das masculinas. Você pode falar agora? Posso. Não quis perguntar naquele momento, quis deixar para o final. A gente tá falando só de mulher, né? Porque... Não, sim. Olha, inspirações masculinas, tecnicamente, né? Indo para a área técnica, assim, eu acho que dentro do universo Microsoft, o Yuri Diógenes é um cara extremamente... Esteve aqui. Esteve aí também. Extremamente famoso, assim, e famoso num bom sentido, né? Acho que é um cara muito técnico e que ele tem muito essa visão do quanto a vida profissional precisa andar com a vida pessoal, né? Ele é um cara que se dedica muito ali na vida pessoal também, Sim. então eu acho que tecnicamente ele é um cara muito bom de se acompanhar. Pensando em liderança, o meu gestor anterior, o Vitor, ele é um cara que assim inspira muito também. Ele consegue trazer aquela liderança que é técnica mais humana. Sabe, não é tipo assim, eu tô te cobrando, eu sei que eu sou teu chefe, eu preciso cobrar, mas eu também entendo que você tem um lado humano que existe, né? E que isso vai vir à tona mais cedo ou mais tarde, né? Então, isso me trouxe uma tranquilidade de trabalhar durante muito tempo, assim, que é muito legal. O Felipe Prado também é um cara incrível, né? E ele consegue combinar o técnico com a liderança. Então, isso eu acho que é muito legal. Passou aí por IBM, Microsoft, né? Por grandes fornecedoras também. E ele consegue ser técnico ao mesmo tempo. Não, no Microsoft. Tá comigo, mas ele não trabalha comigo. Ah, A gente fica um pouco separado nesse sentido. Mas também é um cara super legal. Ele foi meu mentor no meu início de carreira. A Carolina Boza, que é outra mulher sensacional, ela que me apresentou ele. Quando eu entrei na época da ONS, eu falei, eu preciso de um mentor porque eu não faço a menor ideia para onde eu vou. Eu estou estudando, mas eu não sei o próximo passo. E ela falou, olha, eu vou te apresentar um cara... Carolina das antigas também, né? Das antigas também, só passou por empresa fraquinha, né? Só a referência. E aí ela me apresentou o Prado, assim, aleatoriamente, né? Ela escolheu, né? Lógico, né? Pra mim era aleatório, eu falei, nossa, que legal, né? Na época ele tava, acho que na IBM, se eu não me engano. E aí... E ela me apresentou e falou, ó, ajuda aí. E ele super paciente, né? Ele vem todo embasamento técnico que ele tem aí há mais de 20 anos de carreira. E junto também, ele também tem essa característica, né, de priorizar muito, entender que o lado pessoal existe e que você precisa cuidar disso para você não pirar, né? Então, os meus mentores sempre foram nessa pegada, assim, e são pessoas que eu admiro bastante. Show demais. Então, momentos finais, Gabi. Aulas aqui, muita coisa legal. Muito bom. É sempre dá aquele sentimento de que a gente precisa trazer mais vezes. Então, você já sinta-se convidado. Então, quando você indicar alguém, se você estiver ali, né, com tempo livre, você fala, não, vou junto com a pessoa que eu indiquei. Então, você é super bem-vinda. Adorei. Acho que são raras as pessoas que conseguem falar com tranquilidade, com clareza, de uma maneira super didática, de temas tão sensíveis, tão difíceis. Você falou do Diógenes, né? Quando ele esteve aqui, ele também tem esse quê. Então, acho que... Não sei se faz parte da escola Microsoft, mas foi muito legal também nesse aspecto. Então, eu gosto muito, né? Gosto muito quando a gente consegue ter episódios que a gente tem o sentimento de dever cumprido mesmo, que a gente... Um dos deveres cumpridos aqui que a gente busca, né, é furar a bolha no sentido de que se qualquer pessoa assistir esse episódio, com certeza ela vai absorver coisas muito legais, não só técnicas, mas como de vida, como de trabalho, desenvolvimento. Então, obrigado por isso. Muito legal. Na verdade, eu agradeço, porque até eu consumo muito podcast. Né? Então, a gente anda no trânsito de São Paulo, a gente sabe a maravilha que é. Sim. E a gente não tem muito o que fazer naquele momento, né? Você não pode fazer nada. Então, eu ouço bastante podcast. E o que me chama a atenção no podcast é isso que vocês fizeram aqui. Né? De deixar a pessoa à vontade, de conversar, não ficar aquela coisa meio engessada, né? De tipo, eu vou fazer a pergunta, você vai responder. E você percebe que aquela pergunta já foi alinhada antes, que a pessoa está respondendo o que foi combinado. Né? Então, acho que esse ambiente que vocês proporcionam também trazem conversas muito interessantes. Parabéns. Acho que legal.
Obrigado. É o segundo elogio. Muito Faz legal. sentido. Não, Muito bom. E é simples, né? É de verdade. É isso. É para ser realmente um bate-papo e trazer algo único que é você, né? Não existe outra Gabi, então isso é muito legal. E a gente tenta ser isso, né? Saber ouvir. Sim. Saber ouvir. É E isso. outra, é um leão, né? A gente não Pô. pode deixar preso na jaula, né? A gente quer Sim, soltar, né? sim, sim. Senão não tem graça, né, Gabi? Show. Se não tiver uma informaçãozinha ali boa, não Não fala. vai. Gabi, a gente sempre pede, né, nos momentos finais aí, se você tiver, né, algum recado para as várias Gabis aí que talvez, né, como eu comentei contigo, a gente mediu aí um pouco a audiência, muita gente está em começo de carreira, ou talvez pessoas que você nem imagina que te admiram, que estão vendo aqui. Que recado que você dá para essas pessoas, né, essas profissionais, Legal. que seja legal? Porque hoje a Gabi tá na evidência, né? Palestrando nas melhores conferências hoje, você, a Lê, tá na vitrine, né? O que você poderia falar para essas meninas mais novas que estão vendo você aqui no podcast? Eu vou falar uma coisa que eu ouvi essa semana. Na Microsoft a gente tem uma presidente mulher, né? Tinha uma presidente mulher, trocou agora para outra presidente mulher e eu ouvi uma coisa dela, né? Que a gente estava conversando sobre isso, né? De como o exemplo que a gente é, né? Como a gente mostra ensina as meninas a virem sem aquilo que a gente falou, sem mostrar o medo para elas, né? E ela falou, e todo mundo na sala concordou, do você ser você. Né? Então, quando você até fala, né, que você está na vitrine, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu, você e todo mundo que está falando, que está palestrando, né, você tem essa responsabilidade. Mas no final do dia nós somos pessoas. Né? Então eu acho que a gente dá o nosso exemplo é o maior exemplo, né? Mas enfim, é a maior lição que a gente pode dar. Né? Então, existe eu, existe a Lei, existe a Paula, existe a Carol, existe a Priscila, existem muitas mulheres na área de segurança, né? E que a gente é feliz, né? A gente consegue exercer o que a gente faz. Eu, particularmente, nunca tive nenhum tipo de problema com homens, né? Tem meninas que já, né, tiveram ali alguma coisa, mas eu nunca sofri um assédio, eu nunca ouvi uma piada de mau gosto. É muito raro eu já ter sido interrompida, né? Que eu já vi meninas falando que o cara fala, mas tecnicamente não tem ninguém. Eu nunca passei por isso. Né? E isso nunca foi um problema para mim, como eu falei para vocês. Eu só me toquei disso porque alguém me perguntou isso. Né? Então, o que eu falo para as meninas é sejam felizes. Né? Eu acho que no final do dia, no final da vida, o que vai ficar são as lembranças. Né? Então, desafios existem, é óbvio. Né? Existem para os dois, existem para a mulher, existem para o homem. São desafios diferentes. Né? A mulher tem um peso cultural que ela carrega ali pelo filho, pela família, né? Pela beleza, às vezes. Né? Então, existe ainda um peso cultural, mas que eu acho que as gerações novas já estão lidando melhor com isso. Né? Já tem já um pouco mais equilibrado isso. E é você não desistir. Né? Então, se você gosta da área, independente se a empresa tem uma área de AI, né? que vai te dar uma cota ou não, você vai conseguir entrar pela sua capacidade. Então, no final do dia, se tiver uma menina e um menino e os dois tiverem as mesmas capacidades, né, não vai ser olhado se é uma menina ou um menino. Hoje, as empresas já conseguem olhar para isso, né? Então, o que eu falo assim é continuem, né? Não desistam, não achem que isso é um problema. Né? Não levem isso como um impeditivo. Eu sou uma mulher, eu não vou conseguir. E a gente tem muita mulher hoje, ainda bem, que é boa e que está nesses cargos, tanto de liderança quanto técnicos. Que bom, que bom. Excelente. Depois disso, a gente não vai falar mais nada. Não, não temos o que falar. Não temos o que falar. Só ouvir e aprender. Inclusive, Só ouvir e aprender. Inclusive, uma coisa que a gente fez na empresa, e eu vou falar que acho que eu nunca falei disso, e acho que é um momento oportuno, todos os mês das mulheres, o que seja, né? A gente vê eventos de mulheres para mulheres. E muitas das coisas que são ditas, nós homens tínhamos que ouvir. Perfeito. Então, foi uma coisa que a gente tentou fazer, né? Trazer o público masculino para ouvir, para aprender, para mudar, para tudo. Concordo 100%. E a gente não conseguiu, né? Primeira vez que a gente fez isso, sei lá, de 15, 2. Mas dos dois tinha um estagiário que tinha, na época, ano passado, 17 anos, 18 anos. Então, foi muito legal as mulheres felizes porque aquele garoto estava ouvindo aquilo. Então, eu acho que quem está nos ouvindo, né, empresários, gestores, etc., provocar para que a gente fique como ouvinte. Perfeito. E aprender muito disso, já que, infelizmente, ainda é uma vez por ano.
Então aqui, esse ano a proposta é ser o ano inteiro. Então vão vir muitas outras. E é isso, né? Então, obrigado. É isso, né? Vocês ajudam muito, né? Na verdade, tecnicamente fala do he for she, né? Mas as mulheres, o objetivo não é separar, né? Mulher para um lado, homem para o outro, né? Muito pelo contrário, é unir e deixar isso igual, Sim. né? Então, quando a gente vê que tem homens que ajudam, que apoiam, que dão vozes, é sensacional. Até para as mulheres, né? Elas sentem mais confiantes também. E respeito verdadeiro não deveria ter que ser explicado, né? Ou ter Não pauta. deveria. Se O momento fosse que isso assim, chegar, acabou. perfeito. E até um receio, eu falei pro Aldo, quando a gente pensou nisso, falou, puta, como fazer isso sem parecer que é mais uma ação, Sim. né, de qualquer mídia, de qualquer empresa. Ah, vamos fazer isso porque agora... Não, simplesmente vamos fazer. É E isso. fazer de verdade. Então, é isso. De fato, é isso. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Pessoal que ficou com a gente até aqui, obrigado. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi pra gente aqui. A gente vai deixar todas as redes sociais da Gabi aqui para vocês acompanharem, quem ainda não a conhece. Então, obrigado e até a próxima, beleza? Valeu, gente. Obrigada, tchau. gente. Até mais.